Oi, crianças! Estamos iniciando agora mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Vamos revisar a lição de domingo passado. Nesta época em que se passou essa história, os judeus eram um povo escolhido por Deus. Eles viviam debaixo de um conjunto de leis que Deus havia dado. Havia também os gentios. Gentios, crianças, eram pessoas estrangeiras e não judeus. Os judeus e os gentios viviam separados uns dos outros. Os judeus não comiam com os gentios e nem comercializavam entre eles. Os judeus não convidavam os gentios para ir em suas casas e não entravam nas casas deles. Entre os judeus havia um homem chamado Cornélio, que era um homem temente a Deus. Ele vivia orando e dava seu dinheiro para ajudar os pobres. Numa tarde, Cornélio recebeu a visita de um anjo. O anjo disse: Deus ouviu as suas orações e viu o quanto é generoso com os pobres. O anjo falou: mande alguns de seus homens para a cidade de Jope para encontrar um homem chamado Pedro, que está hospedado na casa de seu amigo Simão. E Pedro dirá o que você deve fazer. Quando Pedro entrou em casa, Cornélio foi até ele e ajoelhou-se a seus pés para adorar a Pedro. Pedro disse: levante-se, eu sou um homem como você. Pedro não era melhor que ninguém. Depois de Pedro e Cornélio entraram na casa, Pedro cumprimentou os convidados. Ele disse que estava feliz em estar ali. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me chamar? Cornélio contou que o anjo havia dito para buscar Pedro e, agora que estamos reunidos, vamos ouvir a palavra que Deus deu a você. Pedro deve ter ficado maravilhado com toda essa história. Agora ele tinha certeza do que Deus queria dizer com a visão. Deus queria mostrar a Pedro que a mensagem sobre a morte e a ressurreição de Jesus pelos nossos pecados não era apenas para os judeus. Era uma mensagem para todas as pessoas, independente de raça, língua ou nação. O amor de Deus é para todas as pessoas. Crianças, se você recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus quer que você demonstre o amor dele para todas as pessoas sem se importar com as diferenças. A Bíblia, a palavra de Deus diz: Deus não trata as pessoas com parcialidade. Isso está em Atos 10:34. Isso significa, na visão de Deus, que ninguém é melhor que ninguém. Crianças, se você for tentada a ser maldosa com alguém, lembre-se que Deus ama aquela pessoa assim como ama você. E o amor de Deus deve ser compartilhado com todas as pessoas. Crianças, sejam testemunhas de Deus aqui na terra, amando todas as pessoas sem distinção. Querido Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado pelo nosso alimento. Obrigada pela nossa saúde. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando o dia de hoje. Que o Senhor esteja abençoando as pessoas em Pequide. Que o coronavírus vá embora de uma vez. E que
os casos de morte de Covid acabem, que o Senhor esteja curando os que estão doentes, os enfermos, e que Senhor esteja abençoando todas as pessoas da IPI, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Olá, crianças! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Com as famílias de vocês? Nós esperamos que sim. Agora chegou o momento do nosso versículo. Nós aprendemos mais um versículo. Mas antes disso, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui, o que está escrito? Abençoar. Olha aqui, o que está escrito? Perseguir. Vocês acham que essas palavras ficam bem juntas? Elas são opostas, não são? Essas palavras opostas são encontradas no mesmo versículo na Bíblia. E é isso que nós vamos ver agora, o nosso versículo. O nosso versículo, ele se encontra no Novo Testamento, né? Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. No livro de Romanos, no capítulo 12, e o versículo 14. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 14. Vamos ler juntos? Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Romanos, capítulo 12, versículo 14. Vamos ler outra vez? Abençoem aquele que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Esse é o nosso versículo e agora nós vamos passar para a explicação do versículo. Vamos ler o versículo de novo? Romanos, capítulo 12, versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Abençoar significa mostrar ou desejar o bem. Perseguir significa machucar alguém com palavras e ações. Neste versículo, Deus está dizendo para você ser bondoso com as pessoas que não são bondosas com você. Deus quer que você abençoe e não amaldiçoe, ou seja, Deus não quer que você deseje o mal ou machuque as pessoas que não tratam você bem. Na atividade criativa de hoje, você vai aprender a confeccionar um brinquedo que tem um nome muito diferente, Bilboquê. Os materiais são garrafa e tampinhas de PET, barbante, durex colorido e tesoura. Com a ajuda de um adulto, corte a parte do alto da garrafa PET. Desenrosque a tampa. Corte um pedaço de barbante e numa ponta do barbante prenda a tampinha com durex colorido. Na outra ponta você vai amarrar no gargalo da garrafa PET. Pegue uma segunda tampinha e enrosque, aí deixe esse barbante bem preso. Aí vamos começar agora a decorar o seu brinquedo. Deixe bem colorido e bonito e pronto, agora é só brincar. Olá, crianças, tudo bem com vocês? A nossa lição de hoje vai ser os filhos de Deus são perseguidos. Então, eu vou contar para vocês uma pequena história
sobre uma menina chamada Sandra. A Sandra, ela era cristã. Ela é cristã. E quando ela estava na escola, ela foi apelidada, ela foi chamada por outros coleguinhas, como a Sandra Boazinha, ou a menina da igreja. Por quê? Porque a Sandra sempre fazia o que era certo, a Sandra nunca xingava, ela nunca falava mal de ninguém, ela tentava tratar as pessoas bem. E mesmo aquelas pessoas que ficavam rindo dela, brincando com ela, ela nunca tratou aquelas pessoas de forma ruim. E ela sempre orava pela vida daquelas pessoas. Então, assim como a Sandra, assim os filhos de Deus eles vão ser perseguidos. Querendo ou não, os filhos de Deus eles agem de uma maneira diferente daquilo que o mundo age, da maneira como eles agem, aquilo que eles acham corretos. Então, crianças, que a gente possa ser que nem Sandra, que a gente possa estar orando pelos nossos inimigos, orando por aquelas pessoas que nos fazem mal, pedindo para Deus, para que Deus possa estar mudando o coração dessas outras pessoas. No caso dela, esses amiguinhos dela que ficavam rindo, ficavam debochando dela. Então, no mundo, a gente vai ter esse tipo de perseguição, mas a gente não pode se deixar levar. A gente tem que tratar eles da melhor maneira possível e entregar nas mãos de Deus. Não existe mão melhor para a gente entregar todos os nossos problemas, todos os nossos anseios, do que na mão de Deus, porque Ele resolve a nossa situação. Está certo, crianças? Hoje nós vamos ver como os cristãos eles foram perseguidos, como eles foram libertos da prisão, saber o que aconteceu com Estevão. Está bem? Vamos lá, prestem atenção na história. A cidade de Jerusalém estava cheia de emoção. Uma multidão estava reunida no templo, numa área conhecida como Pórtico de Salomão, para ouvir os apóstolos pregarem e ensinarem sobre o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo estava sobre eles, e Deus estava usando os apóstolos para fazer milagres maravilhosos. Além disso, milhares de pessoas estavam percebendo sua necessidade de perdão e se tornavam cristãs. A notícia de que pessoas doentes estavam sendo curadas se espalhou rapidamente pela cidade. Centenas de pessoas doentes, ricas e pobres, eram trazidas em macas para serem curadas. Algumas vinham das cidades próximas. A emoção aumentava a cada doente da multidão que era curado. Mas havia um grupo de pessoas que não estava totalmente feliz com o que estava acontecendo. Os líderes religiosos. Eles já tinham prendido Pedro e João por pregarem sobre Jesus e os alertaram para que parassem. Mas Pedro e João estavam pregando ainda mais e também todos os outros apóstolos. Os líderes religiosos não queriam que as pessoas ouvissem sobre Jesus porque não criam que ele era o Filho de Deus. Recusavam-se a acreditar que Jesus tinha ressuscitado da morte. Como eles iriam parar os discípulos? Eles sabiam uma maneira. Eles o prenderam. O sumo sacerdote enviou os guardas do templo, os homens responsáveis por manter a paz e a ordem no templo, para pegar os apóstolos e os jogarem na prisão. De noite, um anjo do Senhor apareceu na prisão. O anjo levou Pedro e os apóstolos para fora e ordenou: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Deus queria que eles continuassem pregando as boas novas sobre Jesus, que morreu e ressuscitou para que pudessem ter a vida eterna. Os apóstolos sabiam que se fossem novamente ao templo para contar sobre a ressurreição, seriam perseguidos. Na manhã seguinte, bem cedo, os apóstolos entraram no templo e começaram a pregar mais uma vez. Entretanto, o sumo sacerdote convocou uma grande reunião do conselho dos líderes religiosos judeus, o Sinédrio. Essa era a maior autoridade entre o povo judeu. Quando todos os membros se reuniram, o comando foi dado: tragam os prisioneiros. Imediatamente, os guardas correram para a prisão para trazer os apóstolos. Você pode imaginar a surpresa deles quando descobriram que os prisioneiros tinham sumido? A porta estava trancada e os guardas a estavam vigiando.
Como os prisioneiros escaparam? Onde eles poderiam estar? Os oficiais e os guardas estavam com medo. Eles eram os responsáveis por garantir que os prisioneiros fossem mantidos em segurança. Os oficiais temiam o que poderia acontecer, mas retornaram para o conselho para relatar o ocorrido. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos não havia ninguém. Enquanto os líderes religiosos, confusos, discutiam a situação e o que iriam fazer, alguém chegou e contou a eles: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. O capitão da guarda e os outros oficiais correram ao templo para pegar os apóstolos. Desta vez, eles foram cuidadosos porque o povo de Jerusalém estava feliz com as pregações e curas que os apóstolos faziam. Se os guardas tentassem machucar os apóstolos, o povo poderia ficar com raiva dos guardas e os apedrejar. Logo, os apóstolos estavam diante do conselho. O sumo sacerdote disse: demos ordens claras a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e querem nos tornar culpados do sangue desse homem. Os líderes judeus não quiseram aceitar Jesus como Salvador e o crucificaram. Os governantes foram responsáveis pela morte de Jesus, mas não foram os únicos. Os líderes religiosos não queriam ouvir que eles também tinham culpa pela morte de Jesus. Eles não acreditavam na ressurreição de Jesus e não queriam que isso fosse ensinado para as pessoas. Os líderes religiosos ordenaram aos apóstolos que parassem de ensinar e pregar no nome de Jesus. O que os apóstolos fizeram? Eles obedeceram àqueles ou a Deus que os mandou pregar? Pedro e os outros apóstolos se levantaram e disseram corajosamente: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então Pedro disse a todo o conselho que eles tinham matado Jesus, mas que Deus o tinha levantado da morte e que Deus o fez Salvador para perdoar os pecados. Pedro também declarou: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O Espírito Santo estava dando poder a eles para pregar com ousadia e realizar milagres. Quando Pedro terminou sua mensagem, os líderes estavam mais furiosos ainda. Eles estavam tão bravos que queriam matar os apóstolos. Porém, um dos mais respeitados líderes, Gamaliel, levantou-se para falar. Ele ordenou que os apóstolos fossem levados para fora. Gamaliel era sábio e lembrou aos homens do conselho que eles deviam deixar Deus cuidar dos apóstolos. Isso era problema de Deus e não deles. Ele disse: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois estarão lutando contra Deus. Os líderes concordaram e seguiram o conselho de Gamaliel. Novamente os apóstolos foram chamados, mas antes de serem libertados, os homens do conselho mandaram que fossem açoitados e novamente ordenaram que não falassem no nome de Jesus. Deus não livrou os apóstolos da perseguição, mas deu coragem a eles enquanto sofriam. Deus nos diz que também podemos sofrer perseguição se, como cristãos, falarmos dele. Mas o Espírito Santo de Deus pode dar coragem a você. Se você é um cristão, fale de Jesus mesmo para aqueles que perseguem você. Não deixe que a perseguição desencoraje você. Os apóstolos não ficaram desencorajados, mesmo com os açoites. Deus deu a eles coragem e alegria em seu sofrimento. Os apóstolos saíram alegres, pois eram dignos de sofrer por Jesus. Todos os dias os apóstolos continuaram pregando que Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou e que confiar nele é o único caminho para ser salvo. Quanto mais pessoas se tornavam cristãs, mais a perseguição aumentava. Muitos crentes sofreram coisas terríveis. Um homem chamado Estevão foi acusado falsamente e foi apedrejado até a morte por causa de seu amor pelo Senhor Jesus. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Um mártir cristão é alguém que é morto por contar aos outros sobre Jesus. Depois dele, muitos e muitos cristãos foram perseguidos e deram suas vidas por causa do Senhor Jesus.
Pode ser que Deus nunca peça para você ser um mártir, mas se você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, você precisa falar de Jesus, até mesmo para os que perseguem você. Existe alguém que tem tratado você de forma cruel? Lembre-se do nosso versículo. Peça a Deus para amar seu inimigo através de você. Abençoe seu inimigo respondendo de forma bondosa, sem se importar com o que ele diz sobre você. Peça para Deus mostrar a você algo que você possa dizer ou fazer esta semana para demonstrar amor para aqueles que são maldosos com você. Ore para que essas pessoas percebam que precisam ser salvas. Confie no Espírito Santo para dar a você coragem para falar de Jesus a essas pessoas. E aí, crianças, vocês ouviram a história? Prestaram atenção? Sim? Então, vocês aprenderam muita coisa, não é? Assim como aqueles cristãos, eles não paravam de pregar, de falar do amor de Deus, assim também nós devemos fazer. A gente sempre tem que estar falando de Deus para aqueles que não conhecem. Isso que Deus quer. Quando aqueles apóstolos estavam presos, o que Deus fez? Deus tirou eles da cadeia e eles continuaram, os apóstolos continuaram falando de Jesus, falando do amor dele, do que ele fez, que ele morreu, que ele ressuscitou. E que a gente possa ser esse tipo de testemunha também, falar desse amor de Deus. Assim como a gente já vem falando nas 5 lições anteriores, e essa é a 6ª, a gente encerra essa série de testemunhas, que a gente possa continuar testemunhando o amor de Deus, testemunhando essa história linda. Está certo? Então, que a gente possa ser esse canal para falar do amor de Deus, falar do Senhor Jesus. Então, eu quero agora que vocês fechem os olhos, que nós vamos estar orando. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Obrigado, Senhor, por esse domingo, que o Senhor possa estar abençoando cada família, cada criança, Senhor, que está conosco nesse momento, que o Senhor possa estar protegendo de todo o mal. Obrigado, Senhor, pelo nosso alimento, obrigado pela nossa igreja, obrigado, Senhor, por cada criança, por cada família que está ouvindo essa Tua mensagem, que essa Sua mensagem, ela não saia vazia, que ela penetre no coração daqueles que estão ouvindo, Senhor. Por favor, nos ajude a ser pessoas melhores, perdoe, Senhor, os nossos pecados e muito obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz por nós, para que a gente fosse salvo. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de cada uma dessas crianças e que elas tenham uma boa semana, que elas tenham um ótimo domingo na Tua presença, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, ficamos por aqui e domingo tem mais, hein? Vamos ter um momento de louvor e semana que vem nós teremos uma nova lição. Tchau, tchau.